Olá, crianças, vamos dar início à nossa 7ª aula de ciências. Vou fazer uma pequena lembrança, lembrar de vocês estudarem os conteúdos antecipados, porque provavelmente no final do mês nós realizaremos as nossas provas bimestrais, certo? Então, as atividades propostas diariamente, vocês façam, realizem direitinho, evite acúmulos, tá certo? Então, a nossa unidade de estudo é a unidade 2, capítulo 2, nós vamos falar sobre a estrutura da planta, dar continuidade ao conteúdo. Onde encontramos? Nós encontramos as plantas em diferentes locais, certo? Encontramos nas florestas, onde os animais até retiram para sobreviver as frutas, né? Se alimentam das plantinhas, alguns animais que vivem, né, em florestas, certo? Então, eles retiram da natureza o que precisam para se alimentar, né, para viver. Em plantações também, como no jardim, nós encontramos as flores, certo? Encontramos no pomar as frutas, em hortas nós encontramos nossas verduras, não é isso? Nas praças também encontramos plantas que podem ou não serem plantas completas. E nas nossas casas, algumas casas têm a parte de jardim, que são flores, outras têm a parte de frutas, né? As plantas completas, compostas com as frutas, não é isso? Então, que servem como fonte de alimento para casa. E o que elas precisam? Elas precisam de água, luz do sol, do ar e dos nutrientes que elas retiram do solo, certo? Os cuidados. Todas as plantas precisam de cuidados, assim como nós, seres vivos, né? Os animais e nós, seres humanos, precisamos de cuidado. A plantinha precisa da água na medida certa, evitar as correntes de ar, retirar as folhas secas para ajudar no crescimento dela. Às vezes algumas folhas secas quer dizer que a plantinha está com algum probleminha, como aconteceu numa explicação que eu fiz falando só sobre as folhas, vocês estão lembrados? Precisam da luz solar, de serem adubadas e da troca de vaso para facilitar o desenvolvimento dela, de acordo com o crescimento dela e trocando vasinhos, tá certo? E sobre a estrutura das plantas, nós vamos falar das plantas completas, né? Que são compostas de raízes, que que alimenta a planta, né? Através da raiz, a planta retira os nutrientes que ela precisa para sobreviver e também absorve a água. O fruto, ele guarda as sementes que darão depois origem a uma nova planta, não é isso? Muitas plantas são originadas de sementes. As folhas são responsáveis como um pulmão, né, da planta, é através das folhas que as plantas respiram, principalmente das folhas, né, da estrutura das folhas que as plantas respiram, principalmente. O caule serve como um suporte, né, ele sustenta, né, a planta, certo? Ele sustenta a planta e todas as suas partes, né, como as folhas, os frutos, então ela serve de sustentação da planta, certo? E também ela funciona como um canudinho, né, onde absorve, suga os nutrientes, né, distribui para o restante da planta, né? Ela distribui para o restante da planta os nutrientes que ela absorve, né? Que a planta absorve na raiz, certo? E a flor, ela dá origem ao fruto, né? Dá origem ao fruto e o fruto guarda as sementes. Então, cada parte da planta, né? Da estrutura da planta tem sua função, né? É principal, a planta é principal? Não. A planta em si, ela tem sua função, né? Sua utilidade.
Vamos ver algumas curiosidades. Nós trabalhamos na parte do desenvolvimento da planta, certo? Mas que fala também das partes dela, da estrutura dela, como na fotossíntese, né? Através da fotossíntese. A planta produz o seu alimento, né? Que é a glicose, certo? Então, nós também falamos sobre por que ela é chamada de autotróficas, né? Por que elas são chamadas de autotróficas? Porque quer dizer que ela produz o seu próprio alimento, diferente dos seres humanos, né, e dos animais, que são chamados heterotróficos, porque precisam buscar alternativas para se alimentar, né? Ou eles vão, a alternativa deles é de origem animal ou de origem vegetal. Ou o ser humano se alimenta de vegetais ou se alimenta dos animais. Já a planta não, ela se alimenta do próprio alimento que ela produz através do seu processo chamado de fotossíntese. Temos mais dois fenômenos também relacionados à plantinha, né? Que é o estiolamento, acontece quando o caule se esforça bastante à procura da luz do sol, né? Esticando o seu caule, né? Esse tipo de fenômeno é chamado de estiolamento. Tem também o fototropismo. O que é o fototropismo? É quando os caules das sementes que recebem água crescem em direção à entrada da luz, né? E a semente que recebe água somente quando foi plantada definirá, ficará pequenininha, ou que fica bem pequenininha aqui, né? Vai se desenvolver bem pouquinho, né? Ela não vai crescer muito, diferente desse daqui, ó, que cresceu bastante, né? Então, quando ela recebe pouca água, ela não estica, né? Ela fica pequenininha, né? Ela fica encolhidinha, né? Tá vendo aqui ela encolhidinha? Então, esse tipo de fenômeno é chamado de fototropismo, certo? Fototropismo, né? Aqui nós temos as frutas que servem, torna a nossa alimentação mais saudável, né? Para ter uma refeição equilibrada, né? É preciso de quê? De alimentos saudáveis, né? E muitas vezes você tá comendo frutinhas, aqui tem até um espetinho no lugar de espeto de carne, um espeto feito com frutas, ó, tá vendo? Banana, mamão, uva. É o espeto aqui que a professora Silvanei fez ano passado, né? Com frutas. E foi muito legal essa aula, na Semana da Árvore. Ter uma refeição equilibrada previne doença. Um cardápio equilibrado traz benefício, tanto para o aspecto físico quanto para o aspecto mental, ou seja, só traz benefícios, né? Então, vamos trocar os nossos hábitos de comerem coisas industrializadas, vamos comer mais coisas naturais, certo? Então, aqui nós temos outro momento que as crianças trouxeram lanches saudáveis, né? Que nós temos o Davi, que nós temos o Cauã, e aqui nós temos a Júlia, que nós temos 2 pimentinhos Theo, e nós temos o pequenininho aqui do infantil 4. Então, gente, as plantas têm um papel fundamental na produção de matéria orgânica e do oxigênio. Vocês lembram que na aula nós estudamos que o gás responsável pela nossa respiração é o oxigênio, né? Certo? Então, elas fornecem alimentos e outros alimentos, né? Nos fornecem alimentos a nós e a outros seres
vírus, não só para nós, existem os animais também que só se alimentam de vegetais, né? Existem, são os herbíferos, né? Então, os alimentos vegetais são ricos, né? As frutas são frutas e verduras com grande concentração de vitamina A, C ou E. Então, aqui, gente, a importância de nos alimentarmos, né, com os vegetais, com que é natural, que vem da natureza, independente de ser as frutinhas ou não. Então, a alimentação saudável é a alimentação natural. Agora nós teremos aqui algumas correções da ficha. Nós vamos começar com a página 85, mas essa página 85 é pessoal, tanto a 85 como a 86 é pessoal. Vocês vão fazer uma história em quadrinho contando como é o nascimento de uma planta. Nós vimos isso tudo no primeiro capítulo, na parte de desenvolvimento da planta, né? Aqui é mais como uma revisão, um complemento do conteúdo, certo? Então, desenhe a planta e pinte de acordo com o poema. Então, aqui nós temos as abelhas e as borboletas visitam a minha flor. Ficaram bem amarelinhas e levaram o meu pólen para as outras flores. Então, vocês vão ter que fazer o desenho de acordo com a historinha que já tem aqui, certo? Vocês vão trabalhar, contar uma história de acordo com o que tem aqui. Vocês lembram que aqui vocês têm que transformar, façam uma história em quadrinhos contando como é o desenvolvimento da planta. Vocês podem usar como sugestão que tem aqui, certo? Minha flor murchou, mas é por uma boa razão. Logo, logo eu darei frutos de montão, certo? Então, vocês vão construir na historinha de vocês, lendo o que tem aqui e construindo a sua história em quadrinho em cima das sugestões que tem aqui. Então, essa aqui é uma atividade pessoal. Na página 87, falamos nas aulas que nós encontramos diversas tipos, partes da planta num cardápio, no nosso prato, né? Então, analise a imagem do prato de salada a seguir. Em seguida, escreva o nome das partes do vegetal, né, presente neste prato. Então, aí vocês perceberam que tem várias partes do vegetais. Então, nós colocamos aqui, foi colocado no livro, na primeira parte, três gravuras, e na página 88 vai dar continuidade. Aqui nós temos assim: o tomate é um fruto. Por que o tomate é um fruto? Porque dentro do tomate nós é guardado o quê? As sementes, não é isso? Então, o feijão é uma semente. Qual o processo da semente? A semente é plantada e depois ela também dá origem a novas plantas, né? A vagem é um fruto. Por que ela é um fruto? Porque ela guarda aqui dentro, isso aqui é uma vagem, ela guarda a semente do feijão. O feijão antes estava guardadinho aqui dentro, depois essa vagem aqui ela é seca, ela seca e ela fica assim, o feijão fica assim, né? A sementinha, certo? Nós recolhemos a semente. Aqui nós temos a beterraba, que é uma raiz. Essa parte aqui, ó, ela fica na terra, né? E a parte da folhagem fica em cima. Então, a beterraba que nós comemos, que tá lá no pratinho, né? Ela também é uma raiz, ela é a raiz assim como a cenoura. As duas são raízes. Tem também aqui o alface. O alface são as folhas. E existe os alfaces, estão vendo aí? São as folhas grandes, né? São as folhas grandes. Então, na segunda questão, vocês vão fazer
um desenho, certo? Vão escolher, olhar para o prato lá e vão escolher um alimento que vocês gostem, um alimento favorito de vocês, um vegetal favorito de vocês. Não voga dizer que não gosta de nenhum, tem que fazer, escolher um, nem que seja pela cor, se você não come, o que você acha que se não come, se você passar a comer, experimente comer, porque a gente muitas vezes nós dizemos, falamos que não gostamos de uma determinada coisa, quando nem sequer experimentamos, provamos, né? Pois se der a oportunidade de conhecer, tá certo? Então, faça um desenho, olhe para o prato e escolha um desses alimentos considerados seu favorito. Se não tiver nenhum, escolha um, mas não deixe de realizar a segunda questão, ok? Agora nós vamos para a página 89, vocês vão escrever as partes das plantas, certo? Então, você vai escrever, vão completar, certo? Do lado direito vão escrever fruto, certo? Vão escrever o fruto. Abaixo do fruto vão escrever o caule, certo? Depois vocês vão escrever raiz, ok? Isso aqui nós estamos falando do lado das partes que estão aqui desse lado aqui, na página 89, que estão do lado esquerdo, certo? Então, vocês vão escrever em cima, na página 89, vocês vão escrever primeiro desenho, que é uma laranja, vocês vão escrever frutos. Aonde tem um troncozinho, né, marronzinho, vocês vão escrever a palavra caule. E embaixo vocês vão escrever o nome raiz. Essas imagens vocês viram nas gravuras anteriores, nas apresentações das partes, e vocês conseguem identificar, né? Lá em cima, no lado direito, lá em cima, na primeira parte, tem flor, as flores brancas, né? Escreva o nome flor. E abaixo vocês vão escrever, onde tem duas folhinhas, o nome folha, certo? Então, essas são as partes que compõem uma planta, ok? Então, agora vocês vão relacionar, vão relacionar as partes das plantas com as suas funções, né? Vão conseguir identificar através das funções a parte e vão relacionar. Aqui nós temos uma folha. O que é que a folha faz? Qual a função da folha? Principal responsável pela fotossíntese, né? Ela é a principal responsável pela fotossíntese. As outras partes da planta também fazem parte, mas a folha é a principal. Nós temos aqui a flor, ela atrai, né? Atrai os animais, né? Para realizar o que? Elas são polinizadores, os animais polinizadores, que carregam, né? Os pólen de uma planta para a outra, para originar outras plantas, certo? Aqui nós temos o tomate, né? Que ele faz o que? Ele protege as sementes, eles guardam a semente, é um fruto porque ele guarda a semente. Aqui embaixo do tomate nós temos a semente, ela dá origem a outras plantas, né? Embaixo da semente nós temos as raízes, que ela absorve a água e os sais minerais para a planta. E por último, nós temos o caule, que é responsável pela sustentação da planta, não é isso? Por toda a parte da planta. Então, gente, mais uma vez, eu recomendo que vocês estudem, certo? Os conteúdos que nós estamos, as atividades que nós estamos passando, os nossos agendamentos, tá certo? Não deixe para estudar nas vésperas, nós temos provas agendadas, provavelmente para o final do mês. Acompanhe nossa agenda, onde o coordenador irá disponibilizar o roteiro. Beijo, até a próxima, fiquem com Deus.